Então tá. Bom dia. Eu vou falar um pouquinho sobre princípios de neuroimagem. Essa é uma aula muito, muito densa, assim, em questão de muito conteúdo, de muitos equipamentos de neuroimagem, tá? Não estranhem, não se assustem. Ela é meio corrida, tá? Eu vou falar um pouquinho de algumas técnicas e as principais diferenças entre elas e tudo, tá? Basicamente, o que acontece? Quando a gente vai falar de neuroimagem, o que é a neuroimagem, né? Quando a gente tem pesquisas comportamentais, é bem comum a gente ter avaliações cognitivas, que também analisam, né? Para analisar o cérebro durante a realização de tarefas, com base nos resultados do que as pessoas colocam. Então, por exemplo, eu coloco um aluno para fazer uma tarefa, uma atividade matemática, eu consigo ver como foi o desempenho dele, como é que ele falou. Né? Só que existe forma que a gente pode analisar o cérebro dele, né? A partir ou analisar causas biológicas, né? E impacto nos indivíduos com base no que está realmente acontecendo dentro do cérebro deles mesmo, né? E aí, essas técnicas é o que a gente vai chamar de técnicas de neuroimagem, né? Então, tudo que a gente conseguir fazer uma representação gráfica do que está acontecendo no cérebro, a gente vai chamar de neuroimagem. Claro que, como toda área de pesquisa, né, vai ter polêmicas, né, que vai ter alguns equipamentos que em alguns lugares a comunidade chama de neuroimagem e outros lugares que não chamam de neuroimagem. Eu vou falando ao longo das explicações, eu vou explicando por que uma coisa é considerada neuroimagem por uns e não é considerada por outros no decorrer dessa aula, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem me mandando por escrito e aí eu vou tentando responder dentro do possível, tá bom? Quando a gente vai falar de neuroimagem, tem várias formas de a gente poder dividir. Uma delas é quando a gente separa a neuroimagem entre estrutural e funcional, né? Ou então a gente pode separar em medida direta e medida indireta, ou então a gente pode, né? Tem várias formas de poder separar, né? A minha favorita, né? Quando a gente vai falar de estrutural e funcional, a estrutural, ela vai separar, ela vai analisar, são todos os métodos de imagem que podem identificar a estrutura do cérebro, né, como tá. Então, ele é muito bom para você poder identificar doenças intracranianas ou alguma questão no sistema nervoso, diagnóstico de doenças. Então, eu quero saber como que tá a perda de massa branca no paciente que tem algum tipo de demência, ou doença de Alzheimer, ou alguma questão desse tipo, né? Ou então, se eu quero identificar tumores, identificar lesões, consequência de um AVC, o que aconteceu, né? Ou então eu posso encontrar os pontos mortos, por exemplo, depois de uma pessoa que teve um AIC, por exemplo, né? Então, com neuroimagem estrutural, eu consigo analisar isso daqui bem sério, né? Tipo, por exemplo, quando muitas vezes a pessoa vai lá, sofre um acidente, não, agora vai fazer a tomografia para saber se está tudo bem. Então, essas coisas que a gente conhece do meio clínico também se aplicam na neurociência também. E tem a neuroimagem funcional, que é mais difícil a gente ver no meio clínico sendo utilizada, né? Que são as neuroimagens que são utilizadas para poder identificar como que é o andar da carruagem da pessoa, né? Então, a gente usa muito para avaliar doenças metabólicas, ou então uma doença de escala mais fina, né? Tipo, o Alzheimer em estado mais precoce, né? Por exemplo, quando está no estágio mais inicial, se a gente só olhar o exame de imagem, a gente não consegue detectar muita coisa importante, mas quando a gente consegue analisar com como ele se dá as conexões, com como ele está funcionando no decorrer do tempo, né? Ou então a eficácia de uma medicação, né? Mas eu quero entender não só se a medicação está fazendo efeito ou não, eu quero saber como ela está fazendo o efeito, né? Eu consigo olhar a curva, né? Pelo espectro da medicação no sangue, eu consigo analisar. Então, isso aí é o que a gente vai chamar de funcional. Então, ele é muito usado para processamento de informações ou então cognitivo, né? Então, ele vai estar aí no que a gente chama de funcional. Eu acho que olhando na prática, fica um pouco mais fácil da gente entender, né? A medida direta, né? São as técnicas que medem a atividade elétrica diretamente associada ao disparo neuronal, tá? E a medida indireta é que elas vão partir a partir de algum intermediário, por exemplo, aumento do fluxo sanguíneo ou atividade metabólica da região cerebral. Então, ele vai a partir de alguma questão que é decorrente de como ele está funcionando a atividade, né? Então, por exemplo, tem algumas técnicas que vão analisar o fluxo sanguíneo, outras vão analisar
algum contraste, né? Então, alguma curva, então alguma reação, assim, ou então alguma questão de nível nuclear. Isso a gente vai vendo, né? Mas basicamente direta é quando a gente vai ter atividade elétrica diretamente associada ao disparo neuronal. O resto é medida indireta, né? Então, eu vou começar falando das medidas diretas, tá? Bem conhecida eu sempre esqueço o nome dela, gente. Pode ser que eu tenha colocado fake news. Talvez o nome da boneca seja Judite. Eu sempre esqueço se é Judite ou Jurema, tá? Se alguém lembrar, por favor, avise aqui no chat para ninguém cometer erro, tá? A eletrocefalografia era um dos métodos mais antigos, né? Foi utilizado por um cara que queria medir telepatia, coitado. E isso foi em 1902, 1890, né? Ele partiu lá o Hansberger, ele partiu lá do experimento do Galvani para poder medir a atividade elétrica e ele descobriu que ele conseguia fazer patinhas de baratas se mexerem com baratas mortas, ele conseguia fazer baratas mortas, a patinha se mexer com o impulso elétrico, e aí, a partir do momento que ele descobriu o impulso elétrico, ele, nossa, peraí, vamos ver o que a gente consegue fazer com isso. E aí foi desenvolvendo o EEG e chegou no equipamento que a gente é usado até hoje, né? E tem vários motivos ele ser usado até hoje, principalmente pelo fato dele ser uma medida direta, né? Ele é bem rápido de a gente conseguir coletar dados, né? E ele vai a partir do impulso elétrico que vocês viram em aula, né? Sobre como que funciona o disparo das sinapses, né? Então tem os axônios, né? Que levam a informação do neurônio para as outras células. Tem os dendritos que recebem informações de outras células, né? O soma, né, que vai ter integração das informações recebidas das outras células também. Então, a gente vai ter, a partir do impulso elétrico, a gente consegue coletar dados com EEG. Ele é muito usado porque ele tem uma alta resolução temporal, então, assim, enquanto ele é 10 vezes melhor do que uma ressonância magnética funcional, você pensa, nossa, equipamento tão pequeno, cara, o bagulho é mais rápido do que a ressonância funcional. Pois é, ele é. Ele é bem rapidinho, porque ele está medindo a atividade elétrica diretamente, né? Ele é silencioso, né? Então, você consegue colocar a touca na pessoa e ela ficar confortável, quer dizer, se ela não tiver problemas com coisas melequentas, né? Alguns EEGs, eles usam um gel para poder melhorar a aderência, para conseguir conduzir, né? Pelo fato dele ser condutor, tem que usar o gel, mas assim, ele é bem confortável no sentido de você não precisa entrar num tubo, você pode fazer sentado, pode fazer no laboratório, pode fazer na casa de vocês. Vocês podem fazer um EEG com o marido dormindo. Eu fiz com consentimento, ele consentiu antes de dormir, tá? Aí, enfim, ele não agrava a claustrofobia, porque você não precisa entrar em tubos, então ele é bem confortável. Ele não envolve exposição a campos magnéticos. Então, se a pessoa usa o marca-passo, se a pessoa usa qualquer coisa, ele vai ter problema, né? O que pode acontecer se ele tiver, por exemplo, algum chip, tipo DBS, pode ter interferência no sinal por conta de já ter um chip que... DBS é o Deep Brain Stimulation, né? Que é um chip para poder, por exemplo, no caso de pessoas que têm Parkinson, para poder ajudá-la a andar. Então, pode ter uma interferência do equipamento, ele não vai fazer mal para a pessoa, mas a coleta da informação pode não ser muito boa, né? Mas ele não é invasivo, então ele é portátil, baixo custo e ele é fácil de armazenar, né? Aí você pensa, mas por que então, já que ele é tão bom em tudo, por que a gente não usa só ele, esquece todas as outras tecnologias e fala que é tudo obsoleto? Porque ele não vai te dar uma imagem cerebral, ele não vai te mostrar a estrutura, né? E ele é mais superficial, você não conseguir informações de regiões muito profundas com o EEG, né? Se você não colocar o eletrodo mais próximo dessa região. Então, ele é muito bom para atividades cognitivas no laboratório, que a gente usa essa touca, mas a gente teria que ter um EEG bem mais sofisticado, ou então abrir a cabeça da pessoa para colocar os eletrodos nas regiões mais específicas para poder avaliação, né? Tem algumas cirurgias que eles fazem isso, sim, para poder conseguir garantir que a cirurgia não vai ter nenhum tipo de sequela no paciente, né? Tem dois tipos de análises que a gente faz com EEG. Uma é a análise espectral, que ela vai fazer a frequência das ondas. Isso aí eu acho que é o que a gente mais conhece de EEG, né? Que a gente fala, não, as ondas alfa, ele está dormindo, já está com ondas alfa, né? Quando a gente vai ter elevação de frequências de algumas ondas, e essas ondas elas têm características conhecidas, né? Então vai ter beta muito ligada à atenção e atividades, alfa ligada a relaxamento, ondas teta
não é do Theta Healing. É o princípio do Theta Healing, mas não estou dizendo que eu vou curar levando onda teta, tá, gente? Mas a gente tem as ondas teta cerebrais, tem as ondas delta também, que são muito voltadas para quem tem níveis altos de meditação, por exemplo. Então, a gente tem a frequência das ondas, que ela é muito utilizada também para análise espectral. E a gente tem um outro tipo de análise, que é a análise de potencial evocado, né? O potencial evocado, ele vai analisar a resposta do sistema nervoso a estímulos, né? E ele basicamente vai analisar o tempo de resposta. Então, tem algumas curvas, né, com estímulo elétrico que já são conhecidas, né? E eu consigo esperar um resultado disso. Então, por exemplo, quando eu vou fazer uma atividade voltada para processamento de linguagem, é comum que tenha, por exemplo, o N400, que é um negativo no 400 milissegundos após o estímulo, né? Então, pode ser que eu tenha uma questão disso. Ou então, P200, para quando ele vai prestar alguma atenção a algum estímulo sonoro que ele vai escutar, né? Então, esse tempo de reação ele é conhecido e eu consigo comparar em diversas pessoas o tempo de reação em vários estímulos para poder comparar duas situações, por exemplo, que era um estímulo estranho e um estímulo normal, e eu consigo comparar. Isso aí é o potencial evocado. Quem é da área de matemática, né? Basicamente, o espectral, análise espectral é quando eu pego os dados de EG e jogo no domínio da frequência a partir de uma transformada de Fourier. Ou então, eu olho as questões no tempo, que é o potencial evocado, que eu vou olhar no tempo o que está acontecendo. Então, são essas duas formas de analisar o EEG. Por que eu estou comentando isso? Porque isso também é utilizado na magnetoencefalografia também, tá? O EEG, ele pode ser usado em diagnóstico de psiquiatria, epilepsia, perda de consciência, demência, tumores, distúrbio cerebral, de sono, né? Ele é usado em pesquisa na área de psicologia, ele é usado em marketing, para poder analisar a percepção sobre produto, sentimento, decisão de compra. Eu já fiz pesquisas com isso para marketing, assim, é um negócio tenebroso, tá? Para poder avaliar sentimento de pessoas, por exemplo, comendo um hambúrguer, por exemplo. E para BCI também, né? Para interface de cérebro-máquina também. Então, vai ter reabilitação de amputados, uso militar, né? Dá para fazer videogame também. Eu acho que quem assistiu minha aula de processamento de sinais neurais na UFBC já viu que eu levei até um EEG para poder fazer um jogo controlado por EEG também, né? Então, ele é bem usado em várias vertentes também, tá? Ele é bem comum. A magnetoencefalografia, né? Ele é bem parecido, né? Só que o que ele vai ter de diferente, né? Ele vai, a partir de medição de campos magnéticos produzidos pela atividade elétrica no cérebro, tá? Como que isso vai funcionar? Ele vai ter uma precisão superior à do EEG, vocês conseguem ver o tamanho do brinquedo aqui, você fala, nossa, se o brinquedo desse não vai ser melhor que o EEG, por que tem esse troço tombolho todo, né? Ele pega regiões mais profundas, ele vai ter uma resolução temporal e espacial alta. O que é resolução temporal? Quando eu consigo coletar mais dados por segundo, né? E resolução espacial alta quer dizer que eu consigo pegar regiões menores do cérebro, eu consigo ter mais, vamos dizer, pixels, né? Mas seria um voxel no caso de imagem, né? Eu consigo analisar uma região menor do cérebro com mais precisão, né? Ele não é invasiva, porque não preciso colocar nenhuma injeção de contraste, isótopos, não preciso expor a radiação, então ele é bem seguro. O problema é que ele não é portátil, não dá para ter um desse na casa de vocês, né? E não dá para a gente permitir muitos posicionamentos confortáveis com esse equipamento também. Então, ele tem essa desvantagem em relação ao EEG. Então, eu terminei aqui o que a gente estava falando de medidas diretas, né? Agora, falando um pouco de medidas diretas, né? Tem uma infinidade, eu vou começar pela tomografia axial computadorizada, né? A tomografia. Essa é bem comum, toda vez que a gente está com algum problema, a gente vai para o hospital, vou fazer uma tomografia para ver o que é, né? O que é uma tomografia e qual a diferença dela de um exame de raio-x, né? A tomografia ela é uma série de raio-x, né? Retirados, né? Em várias direções diferentes, né? E aí eu faço uma transformada, né? A transformada de Radon é parecida, ela lembra em alguns casos a transformada de Fourier também, né? Eu faço um cálculo para fazer a transformação e eu consigo, na série de vários raios-x, eu consigo estimar o quanto de um raio-x é absorvido em um pequeno volume do cérebro. E aí eu consigo compor a imagem dele a partir disso, né? Então, a partir desse contraste com a
a medição da radiação, né, eu consigo compor a imagem cerebral, né? Ele avalia tecidos em diferentes composições, né, que absorvem, então, assim, eu tenho diferentes tecidos no cérebro, e aí tecidos diferentes vão ter absorção de luz, né, e vão ter absorção do raio-x de uma forma diferente. E aí eu consigo comparar o que vai ser um tumor, o que é estrutura cerebral, e eu consigo, no raio-x, ter essa diferença, né, eu falo no contraste no sentido de imagem, né, consigo ver a diferença de uma imagem para outra, né, e compondo várias secções, né, eu consigo formular o 3D. Então, acho que se alguém for analisar um exame de tomografia, consegue, tipo, mexer com uma barrinha, você consegue ver em todas as dimensões o órgão em que foi feita a tomografia, para conseguir comparar, né? Ele é rápido de coletar, tanto que ele estava sendo até usado no combate ao Covid também, né? Porque ele é bem rápido de conseguir analisar, aquela questão do pulmão vitrificado, era a tomografia que estava sendo feita, né? Só que o problema dela é que ela expõe a radiação em níveis moderados, então também não dá para a gente fazer no laboratório da UFABC ou fazer em casa, né? Porque ela é um pouquinho mais complicada ela é um pouquinho mais complicada de fazer, né? Mas ela é muito útil para poder analisar exames de imagem. Só um segundinho. Você desativa para mim o conectar? Então, ele vai ter... Aí eu tenho a outra tomografia, que é por emissão de pósitrons. Ele é bem parecido com a tomografia também comum, né? E ele vai medir emissão de substâncias químicas marcadas radioativamente que foram injetadas na corrente sanguínea. A tomografia axial, ela também precisa também de contrastes algumas vezes, né? Nem todos os casos eles dão contraste, né? E a tomografia por emissão de pósitrons, ela também ela vai ter o contraste, né, na corrente sanguínea, né? E ela vai ter o scanner que vai detectar a radioatividade à medida que ele se acumula em várias regiões do cérebro, né? Então, eu consigo fazer várias varreduras, né, em todos os métodos, né, para analisar o metabolismo, né? E aí, o que ele vai fazer? Como que ele funciona? Ele vai calcular a diferença entre dois raios gama, né? E aí, assim, eu consigo compor a minha imagem, tá? Ele é um pouco diferente do SPECT, que eu vou mostrar na sequência, tá? Mas ele é basicamente... Eles também são de radiação, eles também são invasivos nesse sentido, que tem exposição à radiação, precisa de injeção de contraste, né? Só que, assim, eles são exames de imagem muito bons, que eles são muito úteis para doenças em estágio inicial. Eu não sei se alguém aqui já acompanhou algum paciente com câncer, por exemplo. É bem comum a gente ter os laboratórios com coletas de dados de PET, né, nesses locais, né? Por quê? Porque eles são muito bons para análise de tumor também, tá? O caso de doenças em estágio inicial, ele é muito bom, porque as imagens são muito difusas, e no cérebro, por exemplo, um tumor em estágio inicial, ou alguma doença nova, né, que está em estágio inicial, na imagem cerebral, ele vai ter pouca diferença no volume e na estrutura bruta, né? E o PET, ele vai, por conta de ter esse contraste, né, eu consigo melhorar a evidência para análise da estrutura. Então, ele tem uma vantagem muito grande em relação a outras técnicas de imagem para estrutural. O SPECT, ele vai na mesma linha que o PET, né? E ele vai funcionar a partir de injeção intravenosa de rastreador radioativo, e ele vai usar raios gama, né? Então, ele também vai ter a exposição a raios gama, só que ele vai ser com o contraste com um tipo, né, de raio gama, né? Diferente no PET, que usa 2 raios gama, né? Então, ele vai ter o gráfico dele é basicamente similar ao do PET, aumento da atividade ou captação em cores mais quentes, né? Que vai ser o vermelho e o amarelo, e a diminuição da atividade, né? No azul e nos tons de roxo, azul. Eu sou daltônica, então pode ser que eu confunda um pouco as cores. Eu tenho dificuldade com o mapa de calor. Mas aí o que tem uma vantagem grande é que o movimento do corpo, pelo fato dele ser com radiação, o movimento do corpo ele não vai interferir na coleta. Então, por exemplo, quando a pessoa tem casos de epilepsia, eu consigo fazer o exame. Imagina se a pessoa tem um problema sério com epilepsia, eu não consigo fazer, por exemplo, uma ressonância em que a pessoa tem que ficar totalmente imóvel por muito tempo, senão dá erro de ajuste na imagem.
Já no caso da tomografia full spectrum, né, do fóton único, e no caso do PET, ele é mais fácil de conseguir adquirir a informação estrutural. Então, ele é uma técnica de imagem nuclear muito útil, né, para alguns casos, tá? A resolução espacial dele não é das melhores, ele vai te dar precisão de 1 centímetro, às vezes meio centímetro, dependendo do equipamento. E ela é invasiva, porque ele vai ter exposição à radiação gama, então não faça na casa de vocês. Né? Agora eu vou falar um pouco de neuroimagem de campos magnéticos. Então, eu vou ter alguns equipamentos que eu vou fazer com campos magnéticos. Eu tenho a ressonância magnética estrutural, a ressonância magnética funcional, o DTI, né, que é a ressonância de difusão, né? E eu vou ter a Imaging Spectroscopy, não confundir com o FNIRS, que eu vou explicar depois, tá? Que ele vai ter uma diferençazinha, tá? A ressonância magnética funcional, imagem de espectroscopia, eles vão ter basicamente o mesmo princípio. Vão ser campos magnéticos, né? Que eu vou perturbar átomos de hidrogênio em seguida medida por bobinas de radiofrequência. Yumi, o que é isso? Você está vomitando um monte de palavra bizarra. Pois é. Eu vou explicar assim, num termo mais simples, tá? O campo magnético, que é aquele tubo que faz dentro da ressonância, né? O que ele está fazendo? Ele está fazendo uma baguncinha, né, com os prótons que a gente tem. Quando a gente está na superfície do córtex, quando a gente está fazendo alguma atividade cognitiva, né, a gente tem oxigênio sendo carregado pela hemoglobina. E aí na hemoglobina a gente vai ter a oxihemoglobina, que é o oxigênio que está vindo com a hemoglobina, e a gente vai ter a deoxihemoglobina, que é quando a hemoglobina já torrou o oxigênio que ela tinha lá, né, quando você já... quando eu dei uma oficina para crianças, eu falei que ele vai lá e ele frita o oxigênio durante a atividade cognitiva. O que esse campo magnético ele vai fazer? Ele vai analisar os átomos de hidrogênio que a gente tem. Por isso que ele é chamado de também de um método, são métodos nucleares de imagem, né? Que ele vai pegar os átomos de hidrogênio que a gente tem e ele vai ter o campo magnético, né, de oxihemoglobina e deoxihemoglobina, por conta do oxigênio, ele vai ter características paramagnéticas e diamagnéticas. O que é isso? Não quer dizer que ele vai ser igual ao metal ferroso, que ele é atraído com um campo magnético e, meu Deus, todo o hidrogênio do meu cérebro está grudando no equipamento. Não, mas ele é sensível à movimentação do campo magnético. Então, durante a atividade, né, durante o exame, eu vou conseguir fazer com que o sangue oxigenado, né, ele é diamagnético, então no campo magnético ele vai repelir, ele vai na direção contrária ao campo magnético, né, e o sangue desoxigenado, ele vai ser paramagnético, né, e aí ele vai ser atraído pelo campo magnético, né. Mas assim, claro que não estou dizendo que eu estou deslocando todos os átomos, ele é só um pouquinho sensível, ele dá uma mexidinha, né. Esse tanto que ele é mexidinho, ele só é perceptível num equipamento de fMRI, né? Então, assim, ele é super seguro de se coletar, não tem efeito colateral, ele é bem tranquilo, né? E eu consigo analisar imagens estruturais e, no caso de ressonância funcional, eu consigo analisar no tempo também, tá? Vantagens dessas técnicas, né? Eu vou ter altíssima definição, porque pelo fato de ele conseguir fazer essa observação nuclear, eu consigo pegar regiões mais profundas do cérebro, não só da superfície, né? E eu vou ter uma altíssima definição dessas imagens, né? Ele não tem radiação, ele não é invasivo, no sentido de eu não estou abrindo a cabeça da pessoa, não estou obrigando ela a fazer uma injeção, né? Alguns casos têm contraste, né? Então ele pode ser invasivo sim, mas assim, não é tão invasivo quanto outras técnicas, né? Ele não tem efeitos colaterais, e eu consigo ver a correlação e associação de uma região com outra. Eu consigo ver a ativação, eu consigo ver como que são as conexões, e eu vou explicar um pouquinho onde em cada técnica sempre. O problema é que é um saco, fica dentro de um tubo, né? Ele é claustrofóbico. Eu vou ter baixa resolução temporal em relação ao EEG e ENIRS, por exemplo, que pelo fato dele fazer nesse tempo de coleta, né, eu não vou ter uma resolução tão alta quanto eu tenho com EEG, por exemplo, que é de 250, né, de frequência amostral, né,
Ele é demorado para se fazer a coleta, né? Ele é barulhento, porque dentro do tubo fica fazendo um barulhão absurdo, equivalente a um avião decolando, lá de fora do avião, tá? Ele não permite o movimento do indivíduo, então a pessoa tem que ficar totalmente imóvel para fazer a atividade. Ele pode interferir com medicação, então se a pessoa faz uso de uma medicação, o resultado pode sair diferente, ele não vai atrapalhar a medicação, mas a medicação pode atrapalhar no resultado do que você está coletando, né? E ele também não é recomendável para pessoas que têm problemas com contraste nos casos, ou então se ela tem algum implante ou algum objeto metálico pelo corpo, ele também não pode ser feito. E se a pessoa tem alergia a iodo, né, a maioria das vezes o contraste é feito com iodo, ele também não pode ser utilizado se for ter contraste. Tá? Então ele tem algumas desvantagens grandes, apesar da super qualidade de imagem, né? Vou falar um pouquinho de cada uma das técnicas de ressonância, né? A gente vai ter por difusão, ela é muito utilizada por difusão para poder identificar as conexões entre regiões, então ela é muito usada, né? Esse aqui é um desenho clássico do conectoma, né? Que eu vou conseguir criar essas estradas, né? Para poder, que a gente vai chamar de tractos, e aí eu consigo ver conexão de visão com uma área motora, ou com uma área auditiva durante uma tarefa. Ele é muito bom para fazer essa análise funcional. A espectroscopia da imagem por ressonância, tá? Ela vai ser muito boa para eu, quando eu tenho o exame de imagem, né? No espectro, né? O espectro eu estou falando tipo a luz, né? Quando eu faço uso de alguma medicação, por exemplo, alguma medicação à base de lítio, no caso de transtornos bipolares, né? Eu consigo não só analisar a estrutura do tecido, como a presença de medicação. Então, eu consigo ver quais substâncias se acumularam em um determinado tecido para poder acompanhar o desempenho, por exemplo, de uma medicação. Eu posso analisar substâncias diferentes que se acumularam e eu consigo avaliar como que está sendo feito, né? Então, aqui eu consigo ver, eu tenho todos os líquidos, e aí eu tenho um que está com um espectro bem mais alto do que o outro. Eu consigo identificar essa diferença, né? Pela espectroscopia da ressonância, eu consigo identificar a presença de substâncias diferentes no cérebro da pessoa, né? A imagem por ressonância magnética, que ela é mais famosa, né? Ela vai ter alta resolução, ela é muito usada para imagem estrutural, ela é eficaz na detecção de tumores e lesões, né? E ela permite em vários ângulos também. Eu consigo axial, sagital e coronal, né? Que são esses ângulos aqui que eu tenho para poder visualizar. É dentro daquele tubo clássico. Esse aqui eu tirei lá no Hospital Sírio-Libanês. Eu fui fazer exame de tomografia e fiquei tirando foto do equipamento, né? Meu Deus do céu. Pelo vidro, tá, gente? Porque você tem que estar numa distância para poder tirar foto do equipamento. Você não pode entrar com o celular por perto do tubo, tá? E, bem, esse aqui é um cérebro de um paciente, tá? Vocês conseguem ver por essa imagem que ele tem perda de massa branca, né? A gente consegue ver aqui que ele tem algum nível grave, né, de deficiência, né? No caso, esse aqui é um caso de Alzheimer, tá? E a gente vai ter a ressonância magnética funcional. O que vai ser a ressonância magnética funcional? Ele vai ser basicamente a mesma tipo de coleta de ressonância, só que ele vai analisar através do fluxo sanguíneo. Então, eu consigo detectar o movimento dos spins, né, do diamagnético e o paramagnético, né, da oxihemoglobina e da deoxihemoglobina, só que de uma forma contínua no tempo. Eu vou conseguir, a partir do fluxo sanguíneo, ver conforme ele sobe, conforme ele desce, e eu consigo detectar essas variações. Isso aí é o que a gente vai colocar dentro da curva, que é chamada de curva Bold, né, que eu consigo identificar com como se deu a partir de um estímulo, eu consigo ver como é a curva, né, da oxihemoglobina e deoxihemoglobina. A partir desses dados é feito até dentro do próprio software, né? Ele faz um teste de hipótese e consegue identificar se um local está ativado ou deativado, tá? E aí a gente consegue fazer vários experimentos. Então, tem vários experimentos de tarefas, por exemplo, comparando uma tarefa com outra. Tem até uma mais polêmica agora, que é previsão de imagens cerebrais, né? Essa está super em alta em pesquisa, que é o caso de conseguir prever o que a pessoa está imaginando com base no conjunto de treinamento, né? Então, eles estão reconstruindo imagens imaginadas pelas pessoas com dados de ressonância magnética funcional,
Eu acho impressionante, assim, se alguém quiser, depois eu mando o link no YouTube para vocês, tá? A imagem ressonância, né, ela vai ser, ela tanto pode ser utilizada para análise neural, né, do cérebro ou outros órgãos, né, e a ressonância magnética, né, ela é usada tanto para estrutural e ela vai estender o acompanhamento do fluxo sanguíneo no cérebro, né, então uma determinada área do cérebro está mais ativada, o fluxo sanguíneo vai para aquela região que também aumenta, né. É legal que eu consigo ver em todas as camadas aqui, vocês conseguem ver que esse aqui é o que eu falei que vocês dão, né? Que vocês conseguem verificar em todas as camadas, né? E em todos os ângulos você consegue ver essa camada, tá? E aí eu consigo fazer análises estatísticas a partir disso, né? Então, eu consigo ver ativação e deativação, eu consigo comparar uma tarefa com outra, ou então eu consigo ver uma rede ligada a um único ponto. Então, quanto que esse ponto ele pode estar conectado e correlacionado com todas as outras áreas, né? Então, são basicamente 2 tipos de análises que a gente faz com ressonância funcional, tá? No meu site, yumi.science, né, eu tenho vários exemplos que eu coloquei deixa eu colocar aqui o meu site, yumi.science, né? Ele tem vários exemplos de aplicações de fMRI, né, inclusive com passo a passo e os códigos também para quem quiser brincar e rodar algum código, tá? Ele foi utilizado para a disciplina de processamento de sinais neurais que o Sato dá, tá? Então, a ressonância magnética funcional é essa. Na mesma linha da ressonância magnética funcional, o sangue deoxigenado e o sangue oxigenado, a gente vai ter uma outra técnica que vai ser a espectroscopia de infravermelho próximo. Aí sim é o FNIRS, que não é a espectroscopia da ressonância, né? Ele parte do mesmo princípio, né, do sangue oxigenado e do sangue desoxigenado. Só que a diferença dele, o que é? Eu vou ter luzes que vão iluminar a superfície do meu córtex, né? Então, é um pouco diferente é totalmente diferente da ressonância nesse sentido, porque a técnica usada não é campo magnético, né? A técnica usada do NIRS é com LEDs, né? Por exemplo, tem LED e tem uma outra superfície luminosa também, que também é utilizada, mas a mais convencional é LED, né? O legal dele é que é uma touca, né? Ele é confortável, ele não é invasivo, ele é seguro, né? E eu consigo coletar informações do córtex cerebral através da variação da oximoglobina e da desoximoglobina. Então, eu vou ter um detector de luz, né? E eu vou ter uma luzinha de um lado, né? Aí, essa luzinha ilumina por dentro. Esse quadrado aqui é um pedaço da cabeça, tá? Não dá para ver, mas é um pedacinho, tá? É um pedacinho da superfície. E aí a iluminação vai para dentro do córtex e o detector de luz, que é uma touca bem parecida com a de EEG, só que a montagem, inclusive, o posicionamento é também do mesmo sistema, só que vão ser lampadinhas. Então, ele é seco, ele não meleca a cabeça, ele não suja, não precisa de condutância, né? E eu consigo iluminar a superfície do córtex e coletar a informação do outro. Aí, o que ele vai fazer? A partir do momento que ele ilumina, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o espectro de luz. Como eu tenho sangue oxigenado e sangue desoxigenado, e eles vão ter espectros diferentes de cor, eu consigo identificar qual é a variação. E aí, sim, eu consigo saber o quanto de oxigênio foi torrado, né, durante uma atividade cognitiva, né? Ele tem uma vantagem muito grande, que ele é muito fácil de coletar, ele não é invasivo, ele é super seguro, ele não tem interferência com nenhum chip que, por exemplo, um paciente de Parkinson tiver, por exemplo, um DBS, ele não vai ter problema de interferência no sinal, tá? Então, ele é super bacana nesse sentido. Se a pessoa toma alguma medicação cardiovascular, né, tipo algum remédio para pressão ou então algum psicotrópico, ele pode alterar o fluxo sanguíneo, né? Então, aí eu tenho interferência com o tipo de dado coletado, né? Então, eu não vou conseguir medir diretamente a atividade cerebral, não vou conseguir medir com FNIRS a atividade cerebral a partir dele por conta disso. Ele vai ter essa dificuldade para coletar. E a profundidade dele é metade da distância entre... ele fala, né? É metade da distância entre emissor e receptor. Geralmente é 2,8 centímetros, até 3 centímetros, né?
E ele, pelo fato dele pegar muito da iluminação da superfície, os optodos, ele é mais utilizado para áreas mais superficiais. Então a gente fala, nossa, ele é lindo, maravilhoso, fácil de usar, fácil de filtrar. Pelo fato dele não medir atividade elétrica, né? Então a pessoa pode se mexer ou então fazer uma atividade física, que meus dados não vão vir bagunçados, então ele tem uma vantagem grande em relação ao EEG por conta disso. Porém, como ele vai medir mais atividades superficiais, eu não vou conseguir analisar regiões mais profundas do cérebro com isso. Eu não vou conseguir ver o que está acontecendo no hipotálamo ou regiões mais profundas nisso. Eu vou simplesmente mais utilizado para a região de córtex pré-frontal, córtex frontal, parietal, né? Motor. Eu consigo avaliar bastante atividades relacionadas, mas eu não vou conseguir analisar regiões mais profundas do cérebro, tá? Essa absorção, né, que ele vai ter da oxi-deoxi, né, ele vai ter a janela óptica, né, e aí ele vai ter a absorção e reflexão da luz de comprimentos diferentes. E aí, por conta dessa absorção em comprimentos diferentes, que eu consigo identificar, né, essa diferença. Se você pegar uma lâmpada e você conseguir, por exemplo, colocar no dedo e você ver do outro lado, você consegue ver que a luz passa no nosso tecido. Mesmo que tenha osso no nosso dedo, a gente consegue ver que a luz passa pelo dedo, né? Por quê? Porque, basicamente, o nosso tecido, ele é ligeiramente transparente, né, para o espectro de luz. Para uma luz de uma frequência menor, né, no espectro de luz, que é a luz do infravermelho próximo, né, ele é entre o infravermelho e a luz visível, ele está no limitezinho ali, está ali no meio. Tem quem fala que está no limite superior do infravermelho, tem gente que fala que está no limite inferior da luz visível, né? O comprimento de onda dele está ali no meio, né? Ele é fracamente absorvido pelo corpo, né? Então é por isso que a gente consegue utilizar a gente consegue usar luzinhas para poder identificar o sangue oxigenado e o sangue desoxigenado, tá? Então, essa aqui é minha técnica favorita de pesquisa, né? Meu primeiro artigo do doutorado que eu publiquei foi com NIRS, né? Esse foi meu segundo artigo, desculpa. O chique, né? O FNIRS, ele é muito usado, né, para contexto de educação, porque a criança pode se mexer, você pode levar o equipamento para uma escola, ele é ligeiramente barato para se coletar, o equipamento custa só R$500 mil, gente, fácil, né? Dá para comprar um na Amazon fácil, né? Se você tiver o Prime, que o frete sai grátis. Brincadeira. Mas o NIRS, ele é ligeiramente barato, porque o equipamento você não precisa de fazer manutenção contínua nele, você não precisa comprar materiais novos continuamente. Então, o equipamento que você tem, uma vez você tendo disponibilizado equipamento para você, é fácil de você conseguir coletar dados e fazer diversas atividades com ele, que sai muito barato fazer, né? Aqui está o exemplo da curva, que eu mostrei para vocês. Então, do mesmo jeito que a gente tem essa curva na ressonância, a gente também vai ter no NIRS, né? Que a gente consegue ver o aumento da oxihemoglobina e a diminuição da deoxihemoglobina, né? Que ele vai mostrar o aumento da vasodilatação, né? E aí eu consigo ver a alteração na hemoglobina total da pessoa durante a ativação neuronal. E aí eu consigo ver em tempos. A minha pesquisa, o que eu basicamente fiz foi analisar oxihemoglobina e deoxihemoglobina no tempo para poder prever se os alunos iriam bem ou mal nas tarefas de exercícios durante uma aula virtual. Então, tinha uma aula EAD, que os alunos assistiam a aula, tipo essa minha, né? Com um quiz no final, quer dizer, durante a aula tinha o quiz, e eu consegui identificar se os alunos estavam entendendo ou não a aula, com base prevendo se ele ia acertar ou errar as questões, com base no NIRS coletado deles enquanto eles assistiam a aula, né? Então, eu consegui achar um modelo interessante para poder prever isso. Então, modelos preditivos, modelos para poder comparar tarefas uma com a outra, eu consigo fazer com o FNIRS, porque ele é um método funcional, né? Eu vou conseguir ver no decorrer do tempo o que está acontecendo, né? E uma outra técnica, que é por último, que também vai pelo infravermelho próximo, né? É o rastreamento ocular, né? O eye tracking, ele não é necessariamente considerado uma neuroimagem, porque eu não vou ter mapas ou dados cerebrais, mas como a gente consegue coletar dados, né,
cognitivos, ele também é ensinado junto com as disciplinas de neuroimagem, apesar dele não ser um mapa de neuroimagem, ele não está dando tipo, uma imagem cerebral das pessoas, ou então alguma resposta neuronal, mesmo que de forma indireta, né? Ele está medindo a atenção da pessoa, ou então outras informações que a gente consegue. Só que são informações valiosíssimas e super fáceis de coletar. Então, elas são muito utilizadas junto com equipamentos de neuroimagem, ou então sozinhas mesmo, para poder medir, né? Posição do olhar, comportamento do olho, movimento ocular, né? Dilatação da pupila durante atividades, né? Então, esse rastreamento ocular, esse aqui é um exemplo que eu fiz, ó, esse daqui é um caso de uma calibração mal feita, tá? Eu estou tentando olhar a bolinha laranja e o equipamento está botando meu olho no nada, né? Esse aqui foi uma coleta que eu fiz para um teste para poder conhecer um pouco uma ferramenta nova, e vocês viram que aqui eu falei miseravelmente na calibração dela, mas é um exemplo do equipamento. O equipamento, a câmera, ela reconhece, identifica onde estão os seus olhos, ela identifica a pupila, e aí, a partir disso, ela consegue pegar tanto a dilatação da sua pupila, como ela consegue pegar a direção dos seus olhos, como também ela consegue pegar fixação, o quanto que você está fixando o seu olhar em alguma determinada atividade, né? Não sei se vocês conseguem perceber, quando a pessoa está muito concentrada, ela vai lá e o olho dá aquela vibradinha marota. Então, essa aí vai ser a fixação. As sacadas, então, quando eu mudo o olhar de um ponto ao outro na resolução de um problema, isso é muito legal de ver quando a gente está analisando problemas de geometria, que eu consigo pegar o movimento ocular do aluno olhando, por exemplo, um triângulo, e aí tem um X, tem um seno ali, e aí tem um arco tangente na casa do cacete ali fazendo alguma coisa, os alunos estão olhando, você consegue ver o que ele está fazendo. Eu pego a dilatação da pupila, a gente vai ter dilatação por sensibilidade à luz, que ele vai fechar muito ou abrir muito conforme a variação da luz, mas eu também tenho uma dilatação que ela é um nível muito menor de dilatação, mas bem fácil de identificar com o eye tracker, que eu consigo pegar o quão sensível ele está para lá e para cá, né? E aí eu consigo identificar o estímulo cognitivo dele a partir disso. E aí eu consigo medir a concentração dele a partir disso, né? Eu consigo ver também o cansaço do aluno numa atividade também. Inclusive, a pessoa fala, não, mas a piscada de olho, eu estou perdendo o dado do eye tracker quando ele pisca o olho. Mas existem modelos identificando tipos de piscadas de olho, piscada lenta, que é o que alguns de vocês podem estar fazendo no momento de uma aula expositiva, né? Ficando com sono, o olho vai fechando assim devagar. Ou então piscada rápida, né? Para a pessoa estar tentando, né? Prestar mais atenção para algum conteúdo, ela pisca mais. Então tem modelos também identificando a piscada de olho também, o que pode estar acontecendo com a pessoa. Então isso é bem interessante o eye tracker, né? Como eu comentei, tem controvérsias, né, sobre o que é considerado neuroimagem e o que são medidas cerebrais, né, porque nem todos os equipamentos você consegue pegar uma imagem da estrutura do cérebro. Por exemplo, o caso do EEG, o FNIRS, o eye tracker, o magnetoencefalografia, eu consigo mapear de alguma forma o comportamento da pessoa, mas eu não consigo identificar como está o cérebro dela, eu consigo só ver a resposta do que está acontecendo com a pessoa. Então, muita gente não chama de neuroimagem. Mas se você pegar a revista Neuroimage, né, você vai ver artigos de FNIRS e EEG nele, inclusive usando o eye tracker também, mas é porque ele não vai te dar uma medida de imagem cerebral, ele vai te dar uma representação gráfica de alguma coisa que ele identificou, né? Então, existe essa polêmica sobre o que é neuroimagem e o que não é, né? Mas isso aí eu acho que é mais de, eu tô com preguiça de discutir, vou ficar falando o que é neuroimagem, né? Mas basicamente, bom, a gente usa isso para análise de dados cerebrais. O conteúdo que eu tinha que trazer é basicamente esse, era um conteúdo muito denso, muito tenso. Eu procurei trazer um pouquinho de cada um, mas se alguém precisar de alguma informação adicional, eu vou disponibilizando na pasta do Driver para vocês, conforme vocês vão precisando, tá bom? E, bem, é isso. Obrigada.